Curso Práticas de Manejo para os módulos básicos do Sisteminha, Aves de Postura. Reiniciando, curso Práticas de Manejo para os módulos básicos do Sisteminha, Aves de Postura. Esse é o segundo módulo mais importante do Sisteminha. Normalmente, as técnicas de manejo diferem do que popularmente é aceito pela população-alvo do projeto, acostumado com as galinhas soltas no quintal. Eles têm galinha, mas dificilmente conhecem algumas técnicas da criação de aves. O objetivo, então, desse curso também é de ter um propósito de discutir sobre o manejo, o desenvolvimento e as aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social conhecida como Sisteminha. E nossa aula de hoje será relacionada com aves de postura. E o conteúdo dessa aula vai ser a preparação para a chegada dos pintos, a preparação das instalações e manejo, as técnicas de vacinação, manejo inicial e diário dos pintos, a alimentação e colheita dos ovos. Esses pontos são muito importantes e nós vamos discuti-los durante essa aula. O primeiro aspecto que a gente tem do manejo da galinha de postura, o produtor vai receber o pinto. E esse pintinho, ele vem de um incubatório e, normalmente, nós precisamos ter alguns cuidados essenciais para que a gente possa ter sucesso. É um pintinho caro, é uma linhagem industrial, são aves de alta postura. Normalmente, nós trabalhamos com linhagem tipo GLK, né, de origem Isabral, galinhas que podem pôr até 300 ovos por ano. E isso significa que nós temos que tratá-la como uma galinha dos ovos de ouro, né? Ela vai permitir, com um consumo baixo de ração, uma grande produtividade. Mas, para isso, nós precisamos incorporar na criação, na área urbana, ou periurbana ou rural, os mesmos conhecimentos e as mesmas aplicações zootécnicas utilizadas nas grandes industriais. Então, o mesmo cuidado que nós temos ao se fazer uma produção de 50 mil aves, 1 milhão de aves, né, estocadas ou alojadas, é o mesmo cuidado de manejo, os mesmos cuidados o produtor do Sisteminha com apenas 20 aves deve fazer, para que ele tenha sucesso. Com 20 aves, ele está falando em torno de 18 ovos por dia, né? Ou seja, 180 ovos a cada 10 dias, ou 540 ovos por semana, isso, por mês. Né? 540 ovos por mês significa 540 dúzias de ovos por ano. 540 dúzias são mais de 5.400 ovos por ano, produzidos por apenas 20 aves. Então, há necessidade de que a gente tenha um controle desde o início. Como o produtor do Sisteminha vai receber os pintos de um dia de laboratórios credenciados, de incubatórios credenciados, nós precisamos ter uma preocupação muito grande com esse primeiro ponto, né? A criação saudável da ave inicia antes do pintinho chegar na propriedade. Então, quando o pintinho chegar na propriedade, nós já devemos ter todo o ambiente preparado para recebê-lo. Então, nós vamos cuidar da melhor forma. E uma das primeiras coisas é que nós devemos eliminar toda a possibilidade de contato do pintinho com qualquer umidade e as fezes do pintinho que contém uma quantidade grande de água, ela deve também ter uma cama específica para absorver essa umidade das fezes. Absorvendo a umidade das fezes, nós vamos ter uma medida profilática já contra as doenças. Então, o pintinho já vai ficar mais saudável. Então, a escolha da cama e do local é muito importante. Eu devo escolher um local que seja protegido, principalmente que não haja o acesso, né, de cachorros, de gatos, ratos, que possam ser predadores dos animais, até a cuíca ou gambá, né, mão pelada. Então, é um local resguardado. E esse local eu vou reservar para 20 aves um cantinho de, no máximo, 1 metro quadrado, e nesse 1 metro quadrado eu vou escolher, então, a cama que vai ser utilizada. Uma quantidade grande de material pode ser usado para absorver a umidade das fezes dos pintinhos.
Nós damos preferência para a palha de arroz, a maravalha, o milho triturado, né, o sabuco de milho triturado, o capim, o capim seco triturado, e essa cama deve ter uma altura aproximadamente de 15 centímetros. E ela vai permanecer durante um tempo de criação das aves, à medida que elas vão crescendo, pelo menos nos primeiros 15 dias, as aves não vão ter acesso a nenhum pastejo externo. Então, no primeiro mês, elas vão ser mantidas nesse pequeno espaço, né, até os 20 dias, aproximadamente, e depois elas são liberadas aos poucos dentro do galinheiro típico do sisteminha. Então, cuidado ao escolher o local, cuidado ao escolher o material da cama do peixinho. As aves adultas também devem ser mantidas dentro do galinheiro, do espaço de conforto, que no caso do sisteminha, aquela área coberta de 2 por 4, de 8 metros quadrados, a mesma cama deve ser, continua a utilizar. Então, a gente utiliza a palha de arroz, conforme eu falei, o capim triturado ou seco, o sabuco de milho triturado ou a maravalha, formando uma cama de 10 a 15 centímetros, permanecendo durante toda a vida das aves. Então, durante um ano de postura e mais os 6 meses da criação dela inicial, ou seja, 18 meses no total do ciclo de vida da galinha de postura, nós vamos mantê-la em condições de higiene favorável, mantendo uma cama limpa. Então, essa cama pode ser trocada de vez em quando, né, e o material vai para a compostagem, que a gente não desperdiça nada no sisteminha, e é substituída, evitando molhação de bebedouro, a entrada de água de chuva, águas externas, etc. Né? As aves têm acesso ao pasto, ao pastejo, que são feitos lateralmente a essa área de conforto, e a partir dos 20 dias, as franguinhas já podem ter acesso durante o dia ao primeiro piquete com a grama Tifton, e elas vão permanecendo dessa forma. Logo no final do dia, são recolhidas novamente e protegidas, né, contra os predadores, até elas atingirem o estágio adulto. Um outro aspecto muito importante nas aves é a vacinação. Uma sequência grande de doenças, a maioria das doenças que afetam as aves criadas soltas, né, nos quintais, elas têm uma causa viral. E também podem ter como causa os protozoários, pode ter causa os parasitas, como os helmintos, né, que são os vermes redondos. Então, elas têm também as bactérias que podem atuar, mas o mais importante são as doenças de transmissão por vírus. Essas doenças nas aves, a maioria delas nós já temos vacinas. Então, é muito importante, tanto na origem, né, nós vamos encontrar doenças importantes, como a bolba aviária, que o pessoal conhece como caroço, né, a doença de Marek, que causa uma paralisia, né, dos lados das aves e causa muito transtorno. Então, daí também a vantagem do pintinho industrial. O incubatório, né, normalmente, ele tem que estar com as matrizes isentas do protozoário, por exemplo, da salmonela. Então, a gente já compra aves sadias em relação à salmonela. E a salmonela, as aves soltas no contato com fezes de outras aves, com águas, né, misturada com bebedouro, coisa de campo, então as aves ficam muito susceptíveis e pode impedir, por exemplo, a comercialização dos ovos e dos animais. Mas a bolba e a doença de Marek são muito comuns e o pintinho industrial já vem vacinado contra essas doenças. Se você fazer a produção, né, ou se tiver acesso à produção de pintinhos dentro da fazenda, pelo menos a vacinação da bolba seria obrigatória no primeiro dia de vida dos pintinhos, para que você possa manter as suas aves mais sadias. Então, a bolba é aquela doença dos caroços. Além disso, nós vamos encontrar a doença de Gumboro, né, e a bronquite infecciosa, a doença de Newcastle e a coccidiose, que é feita por um protozoário. Então, essa relação, né, dessas 6 doenças são as doenças principais que atacam as aves. Felizmente, a vacina. Então, nós temos de recomendar uma programação de vacinação para as aves, né? A bolba aviária, ela é feita no primeiro dia, com
a vacina pode ser dada perfurando um pedacinho da asa, né? A doença de Marek já vem vacinada também. Normalmente, às vezes, as vacinas são feitas ou com a picada de agulha ou com a gotinha de olho, né, no nariz ou na narina da ave ou no bico. Também há vacinas comerciais e industriais para nebulização e a gente pode usar, principalmente para a doença de Newcastle, que ela vem associada, às vezes, com a gumboro, na água de bebida da ave. Mas a primeira dose das aves de produção, né, é feita praticamente 10 dias depois da chegada dos pintinhos e a gente defende contra a Newcastle. Então, nós temos aqui, num programa de vacinação simplificado para o público-alvo do sisteminha, nós imaginamos essas doenças aplicando principalmente a Bolba e a Marek, os pintinhos, certificar que os pintinhos já venham vacinados dos incubatórios. A Newcastle, que pode ser utilizada na água, ou também em gotas, né, nasal, ou intranasal, ou ocular, e ela é feita de 1 a 10 dias. E também se previne a bronquite infecciosa, né, pode estar associada à vacina de Newcastle também, pode vir, quando vocês comprarem a vacina, verificar qual, geralmente ela vem em dupla, né, em par, ou a Newcastle vem associada a bronquite infecciosa, ou ela pode vir sozinha, ou ela pode vir associada a uma outra doença, então você está, a gumboro, por exemplo, e você pode estar protegendo os animais para duas doenças. A Newcastle é repetida aos 21 a 26 dias, quer dizer que no primeiro mês de receber os pintinhos, de postura, nós aplicamos 2 vezes, quer dizer, temos uma primeira dose aos 10 dias e uma segunda dose no final do mês, quando ela completar de 25 a 30 dias, uma segunda dose de reforço, porque a Newcastle é um mal. Então, nós encontramos a maioria das famílias, principalmente aqui no Nordeste, criando a galinha solta, caipira, e chegando até plantéis grandes, de 50, 100 aves no quintal. De repente, morre tudo, né? E sobra lá um pouquinho que fica sendo portador e tal. E, geralmente, esse mal, né, que acarreta as galinhas, a galinha morre com muita facilidade, é a doença de Newcastle. Então, bolba aviária pode ser repetida também quando você tem, se você estiver trabalhando com as galinhas GLK e a área que você está próximo, seus vizinhos, as outras pessoas, continuam trabalhando com a galinha caipira, solta, né, pastando, e elas podem contaminar com fezes, circular em vários locais, nós recomendamos que você repita a vacina contra a bolba aviária, na asa ou na coxa, né, das suas aves, entre 60 e 120 dias, ou seja, entre o segundo e o quarto mês de vida da ave, é interessante que você repita a vacina contra a bolba aviária. Isso se você estiver numa área endêmica, né, onde as pessoas criam galinhas soltas, sem cuidado, sem fazer as medidas preventivas, para você manter o seu plantel de galinhas Abral com mais tranquilidade e em perfeita saúde. A Newcastle também pode ser repetida a partir do quarto mês de vida, né? Então, entre 100 e 120 dias, a gente repete a dose da Newcastle e depois só de 6 em 6 meses, se tiver alguma interferência na região. Então, esse é o programa simples, né, de vacinação que a gente recomenda e que as pessoas vão manter saudáveis as suas aves. Além da vacinação, manutenção diária, né, no bebedouro, comedouro, manter isso sempre limpo. Então, nós podemos ver que essa parte de higiene, né, e o cuidado com a ave, a profilaxia, ela que faz com que a gente tenha mais sucesso na criação das galinhas dentro do sisteminha. E nós temos de prestar muita atenção nisso, porque quando se tem um módulo só familiar, nós estamos falando de 20 aves, estamos falando de 540 dúzias de ovos por ano, estamos falando de 5.400 ovos por ano. Mas quando a gente trabalha com 1.000 famílias, né, com um sisteminha numa determinada região, nós estamos falando em elevação do IDH, nós estamos falando em criar N oportunidades de negócio, e se nós pensarmos, né, por exemplo, em 540 dúzias de ovos por ano, nós estamos pensando em 540 mil dúzias de ovos por ano, com 1.000 famílias criando galinha. Então, é um número expressivo, de grande impacto, passa a ser gerenciado uma grande oportunidade de negócio desse na região, e o produtor, mesmo pequenininho, pode se organizar
e pode ter também o apoio institucional, como aqui no estado do Piauí, estamos tendo o apoio do Instituto Emater, né, que atualmente vem trabalhando com a extensão e na popularização do sisteminha no estado. E, dentro desse aspecto, um ponto importante também é a forma de lidar com as aves. Ao segurar uma ave, né, de postura, as pessoas costumam segurar a ave pelo pé, de cabeça para baixo, ou então segura ela juntando as duas asas, né? E esse método é errado. Você está trabalhando com a galinha altamente produtivo. Então, a forma correta de segurar a galinha seria a mão no peito, né, ou fechando as asas, segurando os pés, ou segurando ela pelas asas, mais fechadinha e com calma, de modo a manter a galinha num estágio bom para evitar um deslocamento, né, da asa ou da perna, machucar a ave de forma desnecessária. Então, isso é essencial, tanto na aplicação das vacinas, na aplicação do medicamento, ou no manejo da ave. Então, nunca segurar a ave pelo pé ou pela asa, né, de cabeça para baixo, etc. Isso está errado em relação às galinhas industriais. Na colocação, né, na vermifugação também, quando as galinhas estão na fase de pré-postura, ou seja, elas ficam adultas com 18 semanas, em torno de 5 a 6 meses de vida, com 18 semanas ela costuma pingar o primeiro ovo, a gente diz. Então, uns 20 a 30 dias antes, a gente observa, né, e se tiver indícios, né, de vermes ou postura, as aves estiverem com algum sintoma da aparecimento de verme nas fezes ou qualquer outra forma, né, de lidar, é importante que a gente tenha um sistema de vermifugação. Então, quando as frangas completam metade desse ciclo de criação, se elas ficam adultas com 6 meses, então com 3 meses, ou seja, em torno de 90 dias, nós podemos fazer a aplicação de vermífugo. A aplicação do vermífugo deve seguir recomendação de veterinário. Então, as lojas de agropecuárias normalmente têm uma indicação do veterinário de plantão, que pode indicar a dose correta, né, de aplicação do vermífugo. Normalmente, a gente faz a aplicação do vermífugo diluindo em água e aplicando uma pequena dose no bico da ave, mantendo ela assim protegida. Como no sisteminha nós trabalhamos com pouquíssimas aves, são 20, então esse trabalho não é cansativo e também não é demorado e é viável de se fazer. O manejo inicial e diário dos pintos e das frangas, né, nós fazemos ele numa sequência, né? Nos primeiros 4 dias, a gente tem que deixar a área dos pintinhos coberta com jornal, então, por cima daquela camada da cama que nós utilizamos, né, de maravalha, ou da palha de arroz, ou do sabugo de milho triturado, ou capim seco triturado, nós vamos forrar de jornal, nós vamos colocar um tijolo para colocar o bebedouro em cima, ou o comedouro também, em cima desse tijolo, para evitar de entrada de maravalha e tudo dentro, né? E que ele fique colocado numa altura que dê mais ou menos o papo do pintinho. Então, a bandeja aí é colocada a primeira ração sobre o jornal. E esse jornal, nos primeiros 4 dias, ele deve ser substituído diariamente. Então, os pintinhos vão defecar no jornal, vai absorver a umidade, eles vão comer a ração junto com isso aí, e eles vão fortalecendo nesses primeiros dias. Então, eu troco o jornal, sujou, de manhã, ou de tarde, ou amanhã cedo, troco o jornal para que os pintinhos tenham saúde. Só depois é que eles vão ficar em contato direto com a cama, depois que eles já aprenderam a comer a ração e a beber água no bebedouro. Então, quando eu tirar o jornal, o bebedouro tem que ficar em cima de um tijolo para que o material da cama não caia dentro da água, tá? A temperatura ideal do piso, na chegada dos pintinhos, é em torno de 32 graus. Aqui no Nordeste nós não temos problema, porque a temperatura é sempre mais quente. Ela esfria um pouco entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, sendo o restante do tempo sempre acima dessa temperatura, que então não há muita necessidade da gente utilizar um aquecimento. Se for necessário, a gente utiliza uma lâmpada de 40 watts, né? Olha bem, é a lâmpada incandescente, não a lâmpada de LED, para que ela possa emitir calor e aquecer os pintos durante as 2 primeiras semanas. Então, nas primeiras 2 semanas, os pintinhos não têm um sistema térmico eficiente, ele não consegue controlar a temperatura do corpo, então eles são pecilotérmicos, e nessa fase, então, há necessidade do aquecimento externo.
se for necessário, com a temperatura mais baixa. Se não, os pintinhos estando bem abrigados, ele passa bem essas 2 semanas aqui na nossa região sem problema. Locais mais frios, a necessidade de se preocupar com essa parte. A limpeza e desinfecção dos bebedouros, comedouros, deve ser feita diariamente. É como a gente alimentar, né? A gente come, utiliza um prato, suja o prato e lava o prato. A gente não serve a comida no prato sujo. E as aves também a gente deve limpar comedouro e bebedouro com uma solução desinfetante. Água e sabão é o melhor desinfetante. Então a gente vai tirar comedouro, vai tirar bebedouro, lavar, escovar. Quanto mais cuidado eu tiver com a higiene na alimentação das aves e no fornecimento de água, mais saudáveis elas vão chegar ao momento da postura. Olha, se eu tenho cuidados, eu estou aumentando em até 5% a capacidade de produção da ave. Então, quando eu disse que ela pode chegar até 300 ovos, cada cuidado que você deixa de fazer impede o seu animal de produzir uma quantidade maior de produtos. Então, vocês vão ter um problema sério com elas, caso vocês evitem, né, não tenha essa habilidade em alimentar. Quer dizer, cada coisa que eu deixo de fazer com as aves, eu estou aumentando a probabilidade delas terem doenças ou de não chegarem bem na produção desejada. Então, cuidado zootécnico é o primeiro passo que nós devemos ter para ter uma criação saudável das galinhas. A cama molhada e suja, ela deve ser trocada diariamente. Então, nós vamos pensar sempre nisso, né? Molhou a cama, eu já retiro daquele local, vai para a compostagem, coloco cama nova. Para colocar a cama nova, eu tenho de ter em reserva um pouco de cama para poder fazer na troca, né? Constantemente. O programa de vacinação das aves é para prevenir doença. Então, não adianta, na criação nossa, esquece, não tem nada de usar alho, não tem nada de usar cebola, não tem nada de usar limão, essas coisas não funcionam. Nós estamos trabalhando com vírus, a vacina, o manejo, a higiene, isso sim promove a saúde dos animais e é o que a gente prega, tá bom? Então nós vamos trabalhar bem para manter esses animais limpos de doença. Semanalmente, nós devemos ajustar o bebedouro e o comedouro à altura do papo da galinha. Então, eu vou suspendendo o bebedouro à medida que as aves vão crescendo e vou suspendendo também o comedouro à medida que elas crescem. Nada delas comerem a nível do chão, elas comem a nível do papo. Com isso, eu evito da galinha pisar em cima da ração, defecar dentro do comedouro, defecar dentro do bebedouro, e, com isso, transmitir doenças. Então, a água e a comida é dada limpa, numa altura satisfatória para a galinha, tá bom? Terceiro ponto importante para nós, a alimentação. Então, a alimentação das nossas aves, ela é a base de ração e ração industrial ótima. No máximo, nós temos o pastejo com a grama Tifton, né, que na galinha de postura do sisteminha, ela pasteja, e dá uma economia para nós. Olha, essas aves, a GLK, ela pesa entre 1,850 kg a 2,100 kg. Elas consomem, em média, se for só ração, se ela for 100% confinada, ela vai alimentar entre 100 e 120 gramas de ração. Porém, quando eu tenho pastejo, eu posso economizar, ela vai se alimentar em torno de 85 a 100 gramas de ração. Então, eu tenho uma economia de 30 a 40 gramas por ave por dia, que se somado, né, multiplicado pelas 20 galinhas e multiplicado pelo ano, nós vamos ter uma grande quantidade de ração economizada. E essa quantidade de ração economizada não afeta a produtividade de ovo significativamente. Então, é interessante que a gente tenha esse pastejo das galinhas, economizando um pouco da ração, e, logicamente, no pastejo eu vou ter integração com o tanque de peixe, porque a adubação desse capim, a fertilização em si, vai ser feita com a água do peixe, que está rica em nitrogênio, fósforo, potássio, etc., além do composto e dos estercos que é oriunda das próprias aves. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá?
E a alimentação, ração, então, comercial, a ração inicial é dada para as franguinhas no primeiro mês. Então, a gente trabalha com 1 quilo de ração para cada pintinho estocado, e elas alimentam esse 1 quilo de ração entre 20 e 30 dias. A partir daí, entra a ração de crescimento de frango de corte, e nós vamos controlando o peso das aves. Elas não podem chegar muito gordas na 18ª semana. Ela tem que estar com um peso no máximo de 1,7 kg a 1,8 kg. Então, há necessidade, às vezes, até de fazer uma restrição alimentar. Galinha gorda não bota. Galinha gorda perde 10% a 15% da capacidade de produção de ovos. Então, ela vai botar menos, né? Ela não quer dizer que ela não bote 100%. Ela bota, mas bota menos. E cada perda de ovo que nós temos para cada 20 galinhas significa uma perda de 10%. Nós estamos falando em pelo menos em 540 dúzias, nós estamos perdendo aí 54 dúzias de ovos em apenas um ano. Então, é importantíssimo que a gente dê alimentação adequada. As galinhas atuais, elas podem fazer um ovo a cada 25 horas. Então, a cada 25 horas, ela tem que ingerir todos os ingredientes do bolo. É como se fosse fazer um bolo, onde você tem cada um dos ingredientes e na proporção. A ração industrial é que tem esses ingredientes balanceados, né, com produtos que vão ser, por exemplo, 70% da ração de galinha é milho, 25% farelo de soja, depois entra um pouco do cálcio, né, para poder formação da casca do ovo, e as vitaminas e minerais que são colocadas no núcleo, né, que a gente pode trabalhar para poder fazer uma ração de custo mais baixo. Mas há necessidade de que o núcleo seja industrial. Há necessidade de que, ao se fazer uma ração qualquer, sem nível de balanceamento, não faça, né? Busque uma ração de qualidade que possa manter a postura das aves de forma adequada. O bebedouro também é importantíssimo, né? Água limpa, é a mesma água que você bebe, é a água que você vai servir para a galinha. Você não está lidando com a galinha, você está lidando com a ave de postura selecionada com capacidade de botar até 300 ovos por ano. Eu vou cuidar dessa galinha pão de ló, vou cuidar dessa galinha com todos os cuidados que ela merece, entre eles a água de beber. Então é muito comum a gente ver a água de galinha, é a água que escorre da pia, no fundo do quintal, etc. Não, a água da galinha é a água que eu bebo, né? Então vou trabalhar com ela, com a água da melhor qualidade, para que ela possa produzir ovos da melhor qualidade também. Então, na chegada do pintinho, no primeiro dia, é importante que o bebedouro de 2 litros, um bebedouro de 1 litro, 2 litros, a gente coloque uma colherinha de chá de açúcar nessa água. O pintinho está chegando de uma viagem grande, estressante, né? Ele acabou de sair do incubatório, pegou viagem, já está comendo as reservas do vitelo, e a glicose vai fazer com que ele aumente essa capacidade de energia, vai melhorar o estresse da ave e ela vai ficar melhor. Então, só no primeiro dia, coloca uma colherinha de açúcar na água de bebida, ensine os pintinhos a beber, pegue 2, 3, molhe o bico dele lá na água, ele vai beber e vai ensinar os outros. E a partir daí, na segunda troca, terceira troca de água, já não se usa mais açúcar, elimina para não atrair formiga nem nada, e os pintinhos estão saudáveis, né? Nós devemos ajustar a altura, se for usar a lâmpada incandescente 40 watts, de modo a não afastar os pintinhos, ou seja, eles ficarem sentindo muito calor, e nem de ajuntar demais deles estarem sentindo frio. Os pintinhos têm que ficar espalhados, uniforme nessa área, para mostrar que eles estão bem, né? O piso a 32 graus é ideal. Se não tem, você observa o comportamento do pintinho. Aqui no Nordeste nós temos temperaturas muito elevadas, às vezes nós chegamos aqui a 38, 40 graus com muita facilidade, então dificilmente a gente vai precisar da lâmpada, né? A não ser durante a noite, no período da madrugadinha, que é muito frio, mas se ele estiver bem protegido, passa batido também, ou seja, nós não precisamos utilizar a lâmpada nesse caso, tá bom? Outro detalhe também é que vocês devem sempre observar o comportamento dos pintinhos. Então, nós devemos olhar as fezes, por exemplo, é importantíssimo. Não pode ter ração fezes marrom líquida, né? Ou fezes marrom meio pastosa. Isso é sinal da coccidiose. Por isso é importante a gente comprar os pintinhos vindo direto do incubatório, onde as condições de manejo, tudo,
isenta os pintinhos de já virem contaminados. Os pintinhos que ficam aglomerados, né, naquelas gaiolas, na beira de passeio, de tudo, não tem como a gente saber ou determinar a origem correta deles e a profilaxia, né, ou seja, os cuidados de se manter esses pintinhos saudáveis, podem não ser adequados e a gente pode perder os animais por isso. Uma galinha com coccidiose, ela vai ter uma produção de ovos reduzida, né? Ela vai alimentar, não vai ter como aproveitar o máximo do que tem do capim, porque ela tem uma má digestão de fibra, e para a vida toda, não tem cura. Então, atualmente, há vacinas também contra a coccidiose, que é uma eiméria, né, chamada de Eiméria tenella, mas ainda é difícil do produtor ter acesso. Então, o melhor é profilaxia, né? As fezes, se você ver, a fezes normal da galinha é aquela fezes durinha com a manchinha branca. Fezes marrom, pastosa e tudo, é sinal já de doença. Às vezes as galinhas convivem bem com isso, mas com certeza aquela ave vai estar produzindo uma quantidade muito menor de ovos do que a capacidade genética que ela tem. Então, ou seja, ela vai estar comendo ração e alimentando doença e não alimentando a produção de ovos. Bom, nós podemos ver o quarto ponto nosso seria com a colheita dos ovos, né? Então, a característica da ave de postura industrial, normalmente a que nós utilizamos no sisteminha, são aves de coloração marrom, né? Marronzada, elas têm as patas bem amarelas, a plumagem é um vermelho mais escuro, né? A ponta do rabo e as asas geralmente são pretas ou menores. Elas são aves de pequeno porte, podendo atingir entre 1,8 kg a 1,950 kg, no máximo 2 kg de peso, né? Na fase adulta. Consomem uma média de 100 a 115 gramas de ração quando completamente confinadas. Elas são rústicas, pode ser destinada à criação de meia semi-caipira, né, com o pastejo normal. Elas estão, nós podemos encontrar elas tanto na situação de gaiola para confinamento, quanto solta, né? No caso do sisteminha, nós sempre deixamos uma área de pastejo, criando a galinha com a qualidade melhor. A produção de ovos geralmente inicia de 18 a 20 semanas, tem um pico de produção que pode atingir até 98% da produção, e abaixo de 70%, que ela vai atingir isso depois de um ano de postura, a gente promove a substituição. Então, as galinhas começam, a gente cria as galinhas até 6 meses, né, 18 semanas, inicia a produção e ela vai ter a produção por um ano. Ao final de um ano, consome a galinha como galinha caipira, já está com a carne mais dura do pastejo, e você substitui o plantel. A substituição é feita quando completa 6 meses de postura. Ou seja, quando a ave completa um ano de vida, a gente compra novos pintinhos e começamos o processo novamente para quando chegar em 18 meses, ou seja, um ano depois de iniciada a postura, poder substituir o plantel e você faz o capital da compra dos pintinhos com a venda das aves adultas, né? Então, os ovos são colhidos diariamente e ele deve ser feita uma anotação da quantidade de ovos, né? Nós devemos fazer a anotação da quantidade de ovos produzida diariamente, e nós temos algumas metas, né? Então, a meta de produção, por exemplo, em 12 meses, com 20 galinhas industriais, é que eu não produza menos do que 70% em média. Então, com 20 galinhas, isso significa que eu não devo produzir menos do que 14 ovos por dia. Do contrário, ela está tendo um consumo de ração e não está se pagando, né, em relação aos ovos. Ela não deve comer mais do que 1,9 kg de ração para cada dúzia de ovos. Então, eu tenho que anotar quanto de ração estou dando por semana, quantos ovos estou colhendo, para que essa relação entre quantidade de ovos não seja inferior, né, seja ruim. Então, as galinhas estão bem, elas comendo até 2 quilos, né, de ração por dia e produzindo uma dúzia de ovos, está perfeito. A produção atual das aves está estimada em torno de 300 ovos por ave. A mortalidade máxima deve ser em torno de 12%. Isso significa que eu posso iniciar minha criação com 20 galinhas, 20 pintinhos, e terminar lá com 18 meses, com 16 aves, tendo uma perda de 3 a 4 aves nesse meio do caminho, é normal, tá bom? Eu devo manter o hábito, né, de manter anotações no caderno diariamente
sobre o consumo de ração e a quantidade de ovos produzidos. Isso vai facilitar para que a gente possa fazer um cálculo zootécnico conhecido como conversão alimentar. A conversão alimentar na produção de ovos é a quantidade em quilo de ração consumido dividido pelo número de 12 de ovos produzidos. Então, a conversão ideal, ela deve ser menor do que 1,9, né? Ou seja, 1,9 kg de ração, 12 ovos. E assim por diante. Então, dentro do sisteminha, o que eu tinha para bate-papo com vocês das galinhas hoje, nós terminamos aqui, fica aí o nosso slide com toda a diversidade de produção de sisteminha e para cada uma delas uma tecnologia nova. Um abraço a todos e até a próxima aula.